Boa tarde, galerinha do quarto ano, professor Vanks na área, trazendo para você uma revisão do conteúdo de ciências, conteúdo esse que nós iremos trabalhar ao longo das aulas e que eu vou trazer para você na forma de imagens. Eu acredito que para que a gente possa entender os conhecimentos da ciência, é necessário que a gente vincule com áudio e com vídeo, e é isso que a gente vai fazer aqui. O que é que nós vamos abordar nesse nosso primeiro encontro? Primeira coisa que eu queria lembrar com você é que nós temos uma relação muito próxima com a natureza. Todos nós, seres vivos, temos relações com os outros seres vivos e também com os componentes da natureza que não são vivos. Então, os ambientes que nós estamos presentes, os ambientes que são formados por seres vivos e por componentes não vivos, eles possuem uma relação muito próxima. Então, quando a gente se encontra, por exemplo, dentro de uma floresta, dentro de uma área de caatinga, nos pampas do Rio Grande do Sul, existe uma relação muito próxima entre os seres vivos e os não vivos. Eu tenho uma relação direta com as árvores, eu tenho uma relação direta com a fauna e a flora de uma maneira geral, eu preciso do contato e da utilização dos componentes como a água, como o ar, como o solo. Se eu não tiver essa condição, eu não conseguirei sobreviver. Então, a natureza tem como característica, meus caros amigos, essa formação de ambientes com seres vivos e com seres não vivos. Existe uma relação de dependência entre eles? Sem dúvida. Será que a gente conseguiria sobreviver sem água? Será que nós conseguiríamos sobreviver sem o ar? Será que nós conseguiríamos a nossa sobrevivência sem o solo? Claro que não. Então, o que é que a gente precisa? Entender que nós teremos sempre relações equilibradas com a natureza, com o meio ambiente, e isso faz despertar em cada um de nós, em vocês principalmente que ainda são muito jovens, que nós precisamos ter a consciência da preservação. Nós precisamos entender que quando a gente altera a natureza de maneira muito drástica, quando a gente interfere diretamente no funcionamento dos sistemas ecológicos, das condições que a natureza apresenta para nós, o que é que acontece? A gente começa a ter problemas. O homem precisa da natureza para sobreviver? Claro que sim. Pode explorar a natureza? Sem dúvida. Mas a gente precisa fazer as coisas de maneira equilibrada. A palavra certa é equilibrada. Se a gente mantiver as relações com a natureza de forma equilibrada, não existirão problemas. Agora, a gente tem que ter cuidado com o controle do desmatamento, a gente tem que ter cuidado com o controle das queimadas, a gente tem que se preocupar com o comportamento do clima que a gente possui. Se a gente fizer isso de maneira inteligente, de maneira racional, nós vamos poder explorar os recursos naturais e não perder a natureza. O que é que acontece? Tudo tem que ter equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio, se nós não formos racionais na exploração, o desequilíbrio vai fazer o quê? Vai fazer com que algumas espécies sumam, que algumas estruturas das florestas deixem de existir, que os climas sejam alterados. Então, cada um de nós tem o seu papel. Vanks, o que é que eu poderia fazer nessa relação direta com a natureza? Você poderia cuidar melhor da natureza, evitando jogar na natureza plásticos, pilhas, baterias de celulares, fazendo a limpeza de sua casa, não agredindo o meio ambiente, evitando utilizar materiais que não são biodegradáveis. Cada um de nós fazendo a nossa parte, a natureza vai agradecer. Vejam essa imagem que nós trouxemos aqui para você, mostrando para você que quando a gente vive em grupo, nós podemos definir as nossas obrigações, nós podemos definir as nossas atividades e tarefas a serem colocadas em práticas, e no final das contas, todos nós iremos ser beneficiados. Veja só o caso das formigas. As formigas vivem em grupos, as formigas definem as suas obrigações e todas elas, dentro do formigueiro, irão ser beneficiadas. Observe, portanto, que existe um lado de disciplina nessa estrutura do formigueiro. Outro exemplo clássico, aqui eu trouxe uma cena de um desenho animado que deve ter feito parte da sua vida, que é o Procurando Nemo, né? E aqui nós temos aqui, não como principal imagem, o peixe. O que eu estou querendo chamar a sua atenção aqui não são os peixes, não são as estruturas dos peixes de uma maneira específica. Eu estou querendo atentar para o detalhe aqui das anêmonas. Vanks, o que é que são anêmonas? Anêmonas são um grupo de animais sésseis predatórios. Como assim predatórios? Eles vão ser predadores de outras espécies? São. Eles foram nomeados assim por causa da anêmona, uma flor terrestre. Ela tem tentáculos para capturar alimentos.
Então, essas estruturas que a gente vê aqui, muito dóceis, que estão aqui próximo dos peixes, elas têm essas características? Sim. As anêmonas do mar, elas possuem tentáculos e elas capturam seus alimentos. Uma outra situação que eu queria trazer para você. Nós temos aqui a imagem de um urso, né? Normalmente, os ursos, eles buscam através da amostra de força, da capacidade de combate, escolher o melhor lugar para pescar. Então, está ali esperando um salmão passar de bobeira, o salmão se entregando aqui para o urso. Eles entram em combate. Um urso entra em combate com o outro. Mas por quê? Porque eles não se gostam? Não, não necessariamente. Eles entram em combate para poder escolher o melhor lugar para pegar os peixes. Essa luta vai definir entre eles, através de mostrar quem é o mais forte, quem é o beneficiado com o melhor lugar. Então, por exemplo, o lugar que esse urso está aqui é ótimo. Olha o salmão saltando no rosto dele. Então, é mais uma característica que você vai visualizar, que os elementos vivos de um grupo, os elementos podem, através, por exemplo, da força, definir alguns critérios que o beneficiem mais do que os outros. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do fundo do mar, tá vendo? E aqui eu trouxe também um mergulhador. Então aqui nós temos peixes, nós temos plantas aquáticas, nós temos um mergulhador. E o que é que a gente está querendo trazer para discutir com você neste item? Existe uma relação, como eu comentei no início de nossa conversa, de interdependência. O que é que seria isso? A interdependência é assim: eu preciso do elemento A, o elemento A precisa do elemento B, que por sua vez precisa do elemento C, e eles interagem desta maneira. Existe uma interdependência dos seres vivos de um ambiente, existe essa dependência, essa relação entre os componentes também não vivos. Já imaginou? Lá no fundo do mar, eles precisam desta interação. Nós aqui na crosta terrestre também, nós precisamos dessa interdependência entre os seres vivos e precisamos também de lembrar da dependência que a gente tem dos componentes não vivos. Não conseguiríamos sobreviver sem o solo, sem o ar, sem a água. Quando a gente entende que existe essa interdependência entre os organismos vivos, que existe essa dependência dos componentes não vivos, que eu preciso ter um equilíbrio nas minhas relações com o meio ambiente, que eu preciso respeitar a natureza, que eu preciso respeitar os outros seres que dependem ou não de mim, eu vou entrar num novo aspecto de conceitos. Aqui eu trouxe para você o conceito de ecossistema. Vanks, o que seria um ecossistema? Você vai pegar todos os organismos de um determinado ambiente, todos os seres vivos, os componentes não vivos, as estruturas físicas, as estruturas químicas, e esse conjunto inteiro você vai dar o nome de ecossistema. Por definição, ecossistema seria um conjunto dos organismos vivos e os seus ambientes. Organismos vivos e seus ambientes. Esses ambientes, eles possuem elementos físicos e também possuem elementos químicos. Essa palavra ecossistema, ela tem origem na palavra oikos e na palavra sistema. Ou seja, tem o significado de casa. Ah, que interessante. Ele representa um conjunto de comunidades. Isso mesmo, ó. Os ecossistemas são conjuntos de quê? Organismos vivos, ambientes que eles interagem, estruturas físicas, estruturas químicas. Eu tenho uma relação direta com o quê? Com as comunidades que o habitam. E eu vou ter uma interação entre eles. Tá? Aqui a gente mostra aqui um ecossistema crescendo de acordo com as necessidades dos seus elementos, dos seus integrantes. Condições climáticas, as relações com o ambiente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está vendo aqui a imagem do planeta Terra, né? E aqui a imagem que eu estou trazendo para você são modificações do clima com o passar do tempo. Se você visualizar aqui embaixo, a gente tem um cronograma, a gente tem aqui momentos diferentes, querendo apresentar para vocês que nós temos condições climáticas e as relações com o meio ambiente que se modificam com o passar do tempo. Imagine você, nós moramos aqui na região norte, né? Imagine a região norte há um século atrás. A região norte há um século atrás, como não seria? Antes da exploração, antes da chegada das pessoas que vieram colonizar essa região. Vamos aqui para a nossa região vizinha, vamos para o centro-oeste, quando o centro-oeste não tinha sido ainda explorado, quando a região do Mato Grosso não tinha sido explorada, quando ela ainda era tudo fechada, com a presença de poucas tribos indígenas. Vamos nos referir também
até a região do Tocantins, todas essas regiões, os elementos que ali se encontravam tinham relações de dependência e interdependência. E as condições climáticas têm uma relação direta com o comportamento desses seres vivos e da maneira que eles se comportam com relação à natureza. Imagine uma situação, por exemplo, de muitas queimadas. O que acontece com a nossa região? Vamos pegar aqui a nossa região norte, mais especificamente a nossa cidade. O que a gente sente de mudança climática nos meses de julho, nos meses de agosto de cada ano? Julho, agosto, setembro. O que a gente nota nesse intervalo de tempo? Nós notamos que com o passar dessas semanas, nos 3 meses que eu acabei de citar, a temperatura fica mais elevada, a umidade do ar fica menor, a temperatura mais elevada, a umidade do ar baixa. Isso devido a quê? Devido às queimadas. Em função da produção agrícola, em função da exploração do solo para a nossa produção agrícola, para uso, para plantação de soja, para plantação dos pastos, etc., os meses de julho, agosto e setembro, tradicionalmente, são os meses onde os agricultores e os grandes pecuaristas utilizam os sistemas de queimadas. E aí o que acontece? A queimada vai elevar a temperatura, então vai influenciar na condição climática. E essa condição climática elevada, a sua temperatura, a gente vai perceber na umidade do ar, a gente vai perceber dias mais quentes, a gente vai perceber essas características sem nenhuma dúvida. E o Brasil, com essas suas dimensões continentais, Vanks, ele só tem um tipo de clima? Claro que não. Nós moramos aqui nessa região verde, né? Nós estamos aqui. Aqui embaixo, no Rio Grande do Sul, assim como aqui na região Nordeste, nós temos características diferentes no clima. Cada região possui o seu clima. Essa aula não é específica no tocante a estudar os tipos de clima, mas eu trouxe essa visualização para que você tivesse uma noção de como nós temos um país de dimensões continentais, ou seja, o Brasil é muito grande, aqui cabe uma série de países da Europa, por exemplo. Nós temos regiões com climas diferentes. Olha só, aqui nós temos o clima tropical, aqui nós já temos o clima equatorial, aqui já apresenta o clima semiárido, aqui o tropical de altitude, lá embaixo o subtropical. Então, estes climas servem para nos mostrar o quê? Responder o que foi questionado aqui. O Brasil apresenta um só clima em toda a sua extensão? É evidente que não. Nós temos vários climas distintos, comportamentos diferentes. As regiões apresentam climas diferentes, as regiões apresentam uma espécie de vegetação diferente. Enfim, são características diferentes porque nós moramos num país de dimensões continentais. Aqui eu trago para você de maneira mais detalhada as situações que envolvem os ecossistemas aqui no nosso país e os seus biomas. Eu vou fazer aqui, de uma maneira bem simples, a diferença entre o que é um ecossistema e um bioma. Eu insisto em pedir a você, meu querido amigo e amiga, que a ciência ela é algo que não precisa de ficar memorizando, de decorar. Se você tentar compreender, você vai entender o que eu quero falar. Eu sempre trago para você imagens em movimento para que você possa fixar mais ainda o que você está conversando comigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer a distinção para você de um ecossistema e de um bioma. Olha só, aqui tem um conceito em verde do ecossistema e o outro do bioma. Vamos lá. O que é um ecossistema? O que vai caracterizar um ecossistema? Quando você falar em ecossistema, você vai pensar assim, um ambiente, né? Um lugar, e nesse lugar nós vamos ter a interação dos seres vivos, a interdependência dos seres vivos, né? E a dependência também com quem? Com os componentes não vivos. Ecossistema caracteriza o quê? O ambiente, e nesse ambiente temos seres vivos e temos componentes não vivos. Seres vivos, as árvores, nós, os animais. Componentes não vivos, a água, o ar, o solo. E aí eu vou destacar aqui dentro do nosso ecossistema o elemento que nós iremos nos identificar, os consumidores. Veja aqui os 3 itens que eu trouxe para você. Consumidores precisam dos produtores, lógico. Por quê? Porque consumidor precisa de energia para sobreviver, precisa de matéria para sobreviver. Consumidores precisam de água e energia.
precisam de água e energia. Essa energia não especificamente é energia que você conhece como energia elétrica. Por exemplo, os alimentos são uma fonte de energia para os consumidores. Os consumidores precisam de quê também? De oxigênio. Então, quando eu falar em ecossistema, o que é que você vai lembrar? Ecossistema caracteriza um ambiente, nesse ambiente nós temos os seres vivos, em detrimento dos seres vivos nós não podemos deixar de esquecer, de lembrar de quem? Dos componentes não vivos. Sem os componentes não vivos, os seres vivos estão complicados a sua manutenção, viu? Sem água, sem ar, sem solo, nós não somos nada. Citamos aqui a categoria dos consumidores e citamos que eles precisam dos produtores, eles precisam de água, eles precisam de energia e precisam de oxigênio. Só uma curiosidade aqui. Preste atenção aqui, eu não sei se você já sabe, se não sabe, deixa eu citar para você. A atmosfera, nós vamos buscar os gases que a gente precisa. Qual gás que a gente mais precisa? Nós precisamos de maior quantidade de oxigênio. Porém, cuidado, o gás que a gente tem mais na atmosfera é o gás nitrogênio. Vanks, qual é o que a gente mais precisa? Do gás O2, oxigênio. Qual é que tem mais na atmosfera terrestre? Não é ele. O que a gente tem em maior quantidade é o gás nitrogênio. Oxigênio são 2 átomos de oxigênio. Nitrogênio são 2 de nitrogênio. A água que a gente conhece, queridos amigos, tem 2 átomos de hidrogênio ligado com quem? Com 1 átomo de oxigênio. Ah, entendi. O hidrogênio é um gás. Gás e hidrogênio. Tem 2 átomos de hidrogênio. O oxigênio também é outro gás. Aí quando eles dois se juntam, forma a molécula de água. Isso. Na atmosfera, o gás que a gente mais precisa, qual é? O2, gás oxigênio. Qual é que a gente mais tem? Nitrogênio. Bom, deixado bem claro o que é um ecossistema, agora eu vou te apresentar os biomas. O que é um bioma, Vanks? O bioma é quando você tem um grande ecossistema, tá? Ou, não sendo um grande ecossistema, vários ecossistemas em conjunto ocupando uma grande área. Bioma é um grande ecossistema ocupando uma grande área. Se não for um grande ecossistema é um conjunto de ecossistemas ocupando uma grande área. Olha só que interessante. Vamos pegar um exemplo. Nós moramos na região amazônica, certo? Certo. A região amazônica é um grande bioma, sem dúvida. Um grande bioma. Você tem um grande ecossistema numa grande área. Uma terra com minhoca. A terra com minhoca tem um ecossistema? Tem. É um bioma? Não. A caatinga, lá na região nordeste, é um ecossistema? É. Ocupa uma grande área? Ocupa. Então eu posso classificá-la como bioma. Muito bem. E ecossistema caracteriza ambiente que tem seres vivos e os seus componentes não vivos. E o bioma? Tem um grande ecossistema ocupando uma grande área. Terra com minhocas é um exemplo de ecossistema. Caatinga, bioma. Um pé de tomate com alguns insetos, ecossistema. O cerrado, um bioma. Os pampas, um bioma. O Pantanal, um bioma. Tudo bem, meus amigos? Ótimo, vamos lá. Eu agora vou apresentar para vocês os biomas mais importantes do nosso país, tá? Já que a gente está citando a importância dos ecossistemas, falando dos biomas, identificando o que é que significa cada um, eu vou passear contigo pelos biomas. E eu trouxe imagens para você, ó. Trouxe alguns vídeos aqui, olha. Que lindo que é a nossa região. A região mais linda do Brasil é a nossa. O bioma mais rico é o nosso, o bioma Amazônia. Vamos pensar. A Amazônia ela é formada por florestas, tá? Eu posso citar que dentro dessas florestas, eu não estou me atrelando aqui, vou deixar bem claro aqui, a área urbana não, tá? Eu estou deixando de fora a área urbana, eu estou me referindo mais à área que eu encontro a vegetação, a área que eu encontro os rios, tudo bem? Então eu vou raciocinar aqui com o bioma Amazônia, as florestas. No interior das florestas eu vou encontrar algumas tribos indígenas, que elas podem ser isoladas ou não. Elas podem ter um grande contato com a civilização ou não. Vanks, aqui em Vilhena, às vezes eu vou no mercado, eu encontro alguns índios. Pois é, aqueles indígenas eles estão muito mais próximos da civilização do que alguns que você encontra, por exemplo, lá no interior da região amazônica, lá no interior do Pará. Nós ainda temos algumas tribos indígenas que são literalmente isoladas, muito afastadas da civilização. O bioma Amazônia, meus queridos amigos, é o maior bioma brasileiro, tá? O bioma Amazônia é o maior brasileiro.
ele ocupa quase metade de todo o nosso território. Nós moramos aqui, né, Vanks? Moramos aqui. Ele ocupa quase metade do território brasileiro. E como é que é o nosso clima? Vilhena é uma situação atípica, tá, meus amigos? Ela foge um pouquinho da característica do clima que normalmente seria do bioma Amazônia. O nosso clima é mais ameno, a temperatura é um pouco mais baixa, porque, na verdade, o clima que a gente tem que citar como referência aqui da Amazônia é o clima que a gente encontra em Porto Velho, é o clima que a gente encontra em Manaus. Por quê? É um clima, em geral, muito quente, num tempo muito chuvoso. Citamos também aqui no bioma Amazônia a presença de muito destaque de um dos maiores rios do planeta, o Rio Amazonas. Citamos também como referência no nosso bioma Amazônia uma grande diversidade de fauna e de flora, de animais e de vegetais. Nós temos no bioma Amazônia, e eu comecei a conversar isso a respeito do tocante ao bioma Amazônia, que eu ia deixar fora os grandes centros urbanos. Nós temos grandes cidades no bioma Amazônia. Eu deixei de fora Manaus, eu deixei de fora Belém, eu poderia também citar Porto Velho, né? A nossa população no bioma Amazônia, quando comparada com, se eu pegar, por exemplo, os estados aqui, né? Se eu pegar os estados, as unidades da federação, os estados da região norte, se eu pegar o Amazonas, se eu pegar o estado de Rondônia, etc., o que é que eu vou fazer em matéria de conclusão quando eu comparar com as outras unidades da federação? Imagina você comparar, não em tamanho nós vamos ganhar, mas comparar a população, ou a densidade demográfica, que é a relação entre o número de pessoas e a região que a gente vive. Comparado com outros estados, a gente tem uma população pequena, né? Compara com a população de São Paulo, por exemplo. Meu Deus, é enorme, né? Você compara com a população dos estados da região sul, nós vamos ter uma comparação, uma densidade demográfica, a quantidade de pessoas por região, por área, por metro quadrado ou por quilômetro quadrado, ela é muito menor do que as outras unidades da federação. Próximo bioma que eu trouxe é o segundo maior bioma da América do Sul. Quem é esse bioma aqui? Se você olhar para as imagens, você vai saber. Isso aqui é o Cerrado. Vanks, Vilhena é uma cidade interessante, né? Muito interessante. Nossa querida cidade de Vilhena, ela está no meio do caminho. Ela está, de um lado, o bioma Amazônia, do outro, o bioma Cerrado. Por quê? Porque quando a gente sai daqui de Vilhena, poucos quilômetros depois, a gente já está onde? A gente já está dentro do bioma Cerrado. Qual é o bioma Cerrado, Vax? A gente pode pegar aqui a nossa região de Rondônia, nosso estado de Rondônia, enquadrar aqui no bioma Cerrado. Porém, a gente se vincula muito a quem? A gente se vincula muito aos estados da região norte e ficamos ainda com essa cara, com esse perfil de bioma Amazônia. Se a gente for bem criterioso aqui com o que diz a geografia de uma maneira geral e a ciência de maneira específica, o nosso estado ia entrar aqui. Aonde, Vanks? No bioma Cerrado, né? O nosso estado iria entrar aqui. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Ele ocupa mais de 2 milhões de metros quadrados, cerca de 22% do território nacional. A sua área continua incidente sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Nesse espaço territorial encontram-se as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul, a Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata, o que resulta num elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. Isso aqui é o segredo do futuro, o maior tesouro que a humanidade pode se preocupar. O que, Vanks? Água potável. Próximo bioma que eu trouxe aqui para nós, olha que imagem linda, é o bioma da Mata Atlântica. Vanks, essa Mata Atlântica, Vanks, eu vou ter o que de especial nela? Principalmente, amigos, uma floresta que me dá uma grande biodiversidade, uma grande quantidade de fauna e flora. Com relação aos ecossistemas aqui formados, eles são compostos por diferentes formações vegetais, tá? Se destaca o quê? A diversidade. O que é que significa biodiversidade? Biodiversidade seria grande quantidade, tá, Mariazinha? Hoje, devido a uma série de fatores que inclui, por exemplo, a atividade humana, nós precisamos proteger isso aqui. Eu citei aqui a Fundação SOS Mata Atlântica, tá? Essa Mata Atlântica ela já foi vítima de muita exploração. Esse dado aqui não é um dado feliz que a gente queria passar para você.
apenas 12,4% da Mata Atlântica existe em relação ao que era originalmente. Quanto, Vanks? Pouco mais de 12%. Isso não é uma boa notícia, né, amigos? Isso não é uma boa notícia. Aqui na sua apostila, quando você for ler a respeito do bioma Mata Atlântica, não precisa se preocupar com ela agora, ele cita exatamente essa informação. Ó. Hoje é cerca de 12% da região. Tá? 12% da região. Aqui a gente vai encontrar algumas espécies muito, muito conhecidas, como, por exemplo, historicamente a gente poderia citar aqui o pau-brasil, que foi nativo dessa região, quando os portugueses aqui chegaram. A gente poderia citar o mico-leão-dourado, aquele animal que está em extinção, né? Mico-leão-dourado. Enfim, a Mata Atlântica é muito rica em sua concepção de biodiversidade. Outro bioma importantíssimo, aqui eu vou descendo um pouquinho mais, aqui nossa região, aqui nós moramos numa terra onde temos muitos gaúchos, né? E aqui a gente está preocupado em citar o bioma que é restrito ao estado do Rio Grande do Sul, né? O Pampa. Ele ocupa uma região de 176 mil quilômetros quadrados, tá? Ele ocupa, em percentual, aproximadamente 2% do território brasileiro. As paisagens naturais do Pampa se caracterizam por campos, tá, pessoal? Matas ciliares, matas de encostas, matas de pau-ferro. Essas formações arbustivas que a gente está vendo aqui nessa imagem que a gente trouxe, tá? Aqui você vai encontrar estruturas que aproximam-se também de solos rochosos. Também um ecossistema muito rico, um ecossistema muito antigo. Ele tem uma fauna própria, ele tem uma grande biodiversidade. As estimativas, junto às entidades protetoras da natureza, junto aos órgãos do governo federal, indicam valores em torno de 3 mil espécies de plantas, olha que beleza. Diversidade de gramíneas, como assim, Vanks? 450 espécies de capim, forquilha, grama, tapete, flechilhas, barbas de bode, cabelo de porco, dentre outros. Quer dizer, então, que o Pampa é um bioma rico, riquíssimo. Ele está restrito aonde? Ao estado do Rio Grande do Sul. Trazemos agora para vocês uma região que é considerada uma das regiões mais lindas do planeta, uma região muito úmida, tá? A região do Pantanal. Esse bioma Pantanal, eu trouxe para você uma imagem aqui desse animal aqui, tá vendo? É um animal muito comum, muito clássico lá nos Pampas. O bioma Pantanal, meu amigo, ele é um bioma que tem como principal característica regiões úmidas. Regiões contínuas do planeta, ele tem muitas enchentes. A gente vai perceber que esse bioma ele é muito pautado por enchentes, tá? O bioma Pantanal é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Esse bioma é considerado o de menor extensão territorial no Brasil. A sua área aproximada ocupa aproximadamente 1,76%. Ela perde até para os Pampas, que é 2%. Dados do IBGE remontam de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados. Ele é uma planície aluvial, ele é influenciado por muitos rios, como por exemplo o Araguaia, o Rio Paraguai. O Pantanal sofre influência de 3 importantes biomas. Quais? Bioma Amazônia, o Cerrado, que acabamos de falar dos 2 aqui, né? E também do Mata Atlântica, que nós citamos agora. Além disso, ele sofre influência do bioma Chaco, que é o nome dado ao Pantanal localizado no norte do Paraguai e leste da Bolívia. Então a gente já está fazendo uma referência aos nossos países vizinhos aqui, né? Ao Paraguai e à Bolívia. O próximo bioma que eu queria trazer para você é o bioma da região Nordeste, tá? Esse bioma aqui você vai encontrar o estado de Alagoas, Bahia, Ceará, o Maranhão, o Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Piauí, o estado de Sergipe e também o norte de Minas Gerais, tá? É rico a biodiversidade da Caatinga? Sim. Porém, numa condição desfavorável no tocante à água, né, pessoal? Por quê, Vanks? Por que a gente tem essa característica? A gente tem uma quantidade menor de espécies. Por exemplo, aqui a gente vai citar aqui catalogados 178 espécies de mamíferos, aproximadamente 600 espécies de árvores, 177 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes, 221 espécies de abelha.
Vanks, a região Nordeste, composta por 9 estados, ela tem uma população de aproximadamente quanto? Essas informações que eu trouxe aqui para vocês remontavam aproximadamente 27 milhões de pessoas, tá? É uma região extremamente carente, economicamente falando. A região da Caatinga, porque a região Nordeste, normalmente as pessoas, queridos amigos, elas relacionam o Nordeste com o quê? O litoral, praia, vou para as praias de Natal, para as praias de Fortaleza, para as praias de Salvador. Só que a Caatinga é a parte do interior da região Nordeste, uma região muito sofrida. Ela tem um solo rico, uma biodiversidade rica, porém uma falta de chuva muito grande. A estiagem, ela compromete muito essa condição de sobrevivência daquelas pessoas que ali se encontram. Então nós temos na Caatinga um imenso potencial, um serviço de sustentação por parte da bioprospecção, da boa exploração. Quando tem água, a produção é gigantesca. Eu acabei de citar aqui o Pampa, não foi? Eu vou citar aqui os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Eles descobriram na Caatinga, presta atenção aqui, às margens do Rio São Francisco, essa bênção divina chamada Rio São Francisco, uma região do estado de Pernambuco chamada Petrolina, e uma região de fronteira com a Bahia, que é uma cidade chamada Juazeiro. O Rio Grande do Sul, seus produtores foram morar, muitos deles, nessa região. Lá na Caatinga, lá no Nordeste, nas regiões entre Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Eles são exímios agricultores, conhecem como poucos as técnicas agrícolas. E o que é que eles fizeram? Com a fartura de água do Rio São Francisco, eles conseguem conciliar uma produção fantástica de frutas como maçã, uva, tá? Pêssego, eles produzem melão, eles produzem isso e normalmente essa produção vai toda para o exterior. Então, Caatinga ocupa uma região de aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados. O território, se a gente for fazer em percentual, é aproximadamente 11% do território brasileiro. Nós temos 9 estados, nós temos uma riqueza de biodiversidade, nós temos um solo rico, apesar da estiagem de água, o solo é rico. E a biodiversidade da Caatinga, ela permite algumas atividades econômicas, tá? Algumas atividades industriais. Tem riqueza no ramo farmacêutico, no ramo de cosmético, no ramo da química, na própria produção de alimentos. Bem, isso posto, a gente traz para você uma sequência de biomas. Nós trouxemos para você o entendimento do que era o ecossistema, falamos sobre o bioma como sendo um grande ecossistema, uma grande área, ou um conjunto de ecossistemas. Falamos das características dos ecossistemas, falamos da necessidade do equilíbrio da natureza, do respeito à natureza. Você que ainda é muito jovem, você tem que criar na sua mente uma condição de consciência, de entendimento, que a gente pode explorar a natureza. Sem dúvida, a natureza pode ser explorada, deve ser explorada, mas a gente tem que fazer isso com equilíbrio. A exploração da natureza tem que ser de uma forma racional. E enquanto a gente não está na fase de exploração, você que ainda é muito criança, o que é que você deve fazer? Você deve preservar. Cuidado com os sacos de plástico, evite as embalagens plásticas, saiba onde colocar pilhas velhas, baterias de celulares, pilhas de carregadores, etc. O que é que você tem que fazer? Este lixo, que é um lixo que produz grandes consequências em relação ao meio ambiente, devem ser acumulados, armazenados e encaminhados a quem de direito. Quando você tiver pilha, quando você tiver bateria para jogar fora, traga aqui para a escola. Eu tenho um ponto de coleta aqui na escola, que ele foi criado justamente para a gente não jogar isso no meio ambiente. Se a gente conseguir conciliar exploração racional com o meio ambiente equilibrado, a natureza vai nos agradecer e nós não vamos ter problemas. Amo vocês, estou com muitas saudades. E a partir de agora eu quero que você fique à vontade para fazer as perguntas que desejar. Estou aqui à sua disposição.